Como o Espírito Santo te guia nos seus sonhos, sem que você perceba. Quando a sua mente finalmente desacelera, quando os olhos se fecham e o corpo entrega o controle, algo extraordinário acontece no mundo invisível. Enquanto você dorme, o céu continua em movimento. Mesmo sem você perceber, o Espírito Santo trabalha em áreas que você não consegue acessar desperto. Ele organiza pensamentos, cura feridas, revela caminhos e toca partes profundas da alma que durante o dia ficam escondidas entre preocupações, pressões e barulhos. A noite, que para muitos é apenas descanso físico, para Deus é campo de atuação espiritual. E é por isso que os sonhos têm um papel tão importante na vida daqueles que caminham com Deus. Não são simples imagens desconexas, não são cenas aleatórias da mente. Muitas vezes, os sonhos são canais, pontes, territórios onde o Espírito Santo se move com liberdade. Territórios onde ele fala quando você parou de falar, onde ele age quando você parou de controlar, onde ele revela quando você finalmente está sensível o bastante para receber. O sono é o único momento do dia em que você não tenta resolver nada sozinho. E é exatamente por isso que muitas das respostas que você pediu surgem ali. Mas nem sempre você percebe, e é isso que torna o assunto tão profundo. O Espírito Santo não grita, ele sussurra, ele não invade, ele inspira, ele não quebra portas, ele abre caminhos de dentro para fora, e quando ele fala nos sonhos, geralmente não faz isso com palavras claras. Ele trabalha com sensações, atmosferas, símbolos, percepções, direcionamentos que você só compreende com o coração. O Espírito se move na sutileza. E quem aprende a discernir essa sutileza entra em um nível novo de relacionamento com Deus. A Bíblia mostra isso repetidas vezes. José, no Antigo Testamento, recebeu através de sonhos não apenas revelações, mas direções que mudariam seu futuro e o futuro de gerações. Deus usou o sono para abrir um caminho que ninguém poderia impedir. Já no Novo Testamento, José, pai terreno de Jesus, também foi visitado em sonho pelo anjo do Senhor. Foi assim que recebeu instruções para proteger Maria e a criança. Uma decisão tomada acordado poderia ter colocado tudo a perder. Mas uma direção recebida em sonho salvou toda a história. Perceba o padrão. Quando o plano é grande demais para ser compreendido pela mente humana, Deus usa os sonhos para guiar os passos. Porque ali não existe resistência racional, não existe medo paralisando, não existe dúvida levantando argumentos. O Espírito Santo conduz você em uma dimensão onde a alma está desarmada. E é nessa vulnerabilidade que ele revela aquilo que você não veria acordado. E talvez isso esteja acontecendo com você agora. Talvez seus sonhos estejam mais intensos do que antes. Talvez você esteja percebendo cenas que parecem carregadas de significado, mas não sabe interpretar. Talvez você esteja tendo sensações durante a noite que não consegue explicar. Talvez imagens, lugares, pessoas e atmosferas estejam se repetindo. Talvez você esteja acordando com uma paz que não faz sentido, ou com uma inquietação que te alerta para algo. E você não percebeu, mas algo já está acontecendo. Por isso, antes de avançarmos, existe algo essencial. Você precisa abrir o coração para entender que Deus não age apenas quando você está consciente. Ele age também enquanto você dorme. Ele não te guia apenas através de sinais externos. Ele te guia também através dos movimentos internos que acontecem quando sua alma está entregue e seu espírito está receptivo, porque o Deus que fala quando você ora também fala quando você descansa. O Deus que te guia durante o dia também te guia durante a noite. O Deus que abre portas quando você luta também abre caminhos quando você dorme. Agora que seu coração está sensível e sua percepção está despertando, vamos seguir para o primeiro grande entendimento desta jornada espiritual. A linguagem silenciosa do Espírito no sono, quando ele fala sem usar palavras, mas você sente mesmo assim. A linguagem do Espírito no sono, quando Deus fala sem palavras. Quando você dorme, sua mente entra em um estado em que os filtros lógicos diminuem.
as defesas emocionais enfraquecem e o coração fica mais exposto ao espiritual do que durante qualquer outro momento do dia. E é exatamente nesse estado que o Espírito Santo encontra espaço para comunicar verdades profundas, de formas que ultrapassam as limitações humanas. Ele não depende de frases articuladas, voz audível ou discursos elaborados. Ele fala em uma linguagem que vai além das palavras, usando símbolos, atmosferas e impressões que se instalam no espírito antes mesmo de chegarem ao entendimento racional. Essa linguagem espiritual é antiga. Deus sempre se comunicou assim com aqueles que estavam sendo preparados para algo maior. No Antigo Testamento, ele usou sonhos para alertar reis, direcionar profetas, preservar vidas e revelar planos futuros. Jó declara que Deus fala de múltiplas maneiras, inclusive durante o sono, quando a mente está desligada do cotidiano e aberta para o invisível. E esse padrão não desaparece no Novo Testamento. José, ao receber a revelação sobre a gravidez de Maria, não a recebeu através de uma conversa direta durante o dia, mas através de um sonho. A linguagem espiritual no sono é tão legítima quanto qualquer outra forma de direção divina. Mas o que torna essa linguagem tão especial é que ela trabalha em dimensões onde a mente humana não consegue interferir. Quando você está acordado, emoções, medos, racionalizações e até experiências passadas podem bloquear sua percepção espiritual. No sono, tudo isso se aquieta. O Espírito Santo encontra uma alma menos resistente, mais receptiva e mais vulnerável. Por isso ele age em percepções sutis, sensações marcantes, cenas simbólicas e ambientes carregados de significado que ficam gravados mesmo quando você acorda sem lembrar dos detalhes. A linguagem do espírito no sono é construída de maneiras específicas. Uma delas é a atmosfera emocional do sonho. Há sonhos que carregam uma paz tão profunda que você acorda diferente, mesmo sem entender o porquê. Há sonhos que trazem uma firmeza interior, como se uma decisão tivesse sido tomada dentro de você. Há sonhos que revelam uma inquietação tão forte que você percebe ao despertar que precisa olhar com atenção para algo. Não são apenas sentimentos aleatórios, são sinais espirituais envolvendo a alma. Outra forma pela qual o Espírito Santo se manifesta nos sonhos é através de símbolos. Ele pode usar elementos que fazem parte da sua história, da sua fé ou do seu contexto para comunicar verdades profundas. Deus faz isso não para confundir, mas para traduzir o espiritual em algo que sua mente possa interpretar mais tarde. A Bíblia está repleta de simbolismos usados em sonhos: espigas, estrelas, rios, casas, reinos, luzes, caminhos. Cada símbolo tinha significado espiritual. E da mesma forma, o Espírito usa símbolos hoje para dar direção, advertir, consolar ou edificar. A linguagem espiritual no sono também pode se revelar através de repetições. Se determinados sonhos, imagens ou sensações começam a voltar com frequência, isso não é acaso. Repetição é insistência divina. É um convite para prestar atenção. É o Espírito Santo destacando algo que você precisa discernir. Às vezes, ele repete porque a mensagem é urgente. Outras vezes, ele repete porque você ainda não entendeu. E em alguns casos, ele repete para fortalecer a fé sobre algo que você já sente, mas ainda não assumiu. Além disso, existe um tipo de sonho em que o Espírito Santo não te dá apenas uma visão, mas uma convicção. Você acorda sabendo algo que não sabia. Percebe uma direção que não tinha. Sente um impulso para agir de determinada forma. Nada disso veio por raciocínio, veio pela linguagem do Espírito, e ainda que o conteúdo do sonho se perca, a convicção permanece, porque muitas vezes a mensagem não está na imagem, mas no que o Espírito absorveu. É importante entender que a linguagem do Espírito no sono não pretende substituir a palavra de Deus, a oração ou o discernimento consciente. Ela complementa, ela aprofunda, ela amplia, ela revela camadas que você não acessaria sozinho. Deus não usa os sonhos como único método, mas como parte de uma comunicação mais ampla.
E quem aprende a ouvir essa linguagem silenciosa entra em um nível mais profundo de relacionamento com ele. Muitas pessoas ignoram essa linguagem por acreditar que sonhos são apenas fruto da imaginação. Mas quando o Espírito Santo está guiando você, até mesmo a imaginação pode se tornar ferramenta espiritual. Ele usa o terreno interno para plantar discernimento. Ele toca o coração para moldar decisões. Ele ajusta o espírito para fortalecê-lo antes do dia seguinte. E muitas vezes, ele te prepara durante a noite para batalhas que você enfrentará pela manhã. Agora que você compreende a linguagem silenciosa do espírito no sono, podemos seguir para o próximo ponto, onde ele não apenas comunica, mas cura. O sonho que reorganiza a alma sem que você perceba. O sonho que reorganiza o coração, quando Deus cura, sem você perceber. Há momentos em que você acorda diferente sem saber por quê. Acorda mais leve, mesmo sem mudança alguma ao redor. Ou acorda mais claro internamente, como se um fardo antigo tivesse sido movido durante a noite. Essa sensação não é fruto de acaso. Muitas vezes, é o resultado do trabalho profundo que o Espírito Santo realiza na alma enquanto você dorme. Existem áreas internas que só se reorganizam quando o corpo descansa e a mente finalmente se aquieta. Durante o dia, você acumula pressões, responsabilidades, tensões emocionais e pensamentos que competem entre si. Há sentimentos que você tenta empurrar para longe, dores que evita enfrentar e memórias que não sabe lidar. Tudo isso forma um emaranhado interno difícil de acessar conscientemente. Mas quando você dorme, esse emaranhado se afrouxa. A mente deixa de interferir. O controle desaparece. E é ali, nesse silêncio interno, que Deus encontra espaço para tocar o que você, acordado, bloquearia. A Escritura mostra essa dinâmica de forma clara. Jacó, fugindo, carregando culpa, medo e confusão, deitou-se para descansar com a cabeça sobre uma pedra. Enquanto dormia, Deus o visitou em sonho. A visão da escada que ligava céu e terra não apenas comunicou uma promessa, mas reorganizou sua identidade. Ele acordou diferente, não porque entendeu tudo, mas porque algo dentro dele havia sido alinhado. O sonho não mudou apenas seu destino, mudou sua estrutura interior. Há sonhos que funcionam como instrumentos de limpeza emocional. Sonhos que trazem à superfície situações mal resolvidas, rostos que você não via há muito tempo, conversas que nunca aconteceram, sentimentos que estavam sufocados. Esses sonhos não vêm para te ferir, mas para libertar partes do coração que estavam presas. Eles permitem que você processe emoções que durante o dia não teria coragem de encarar. E quando acorda, percebe que algo foi desfeito. A carga diminuiu. O nó interno se soltou. Também existem sonhos que reorganizam verdades internas. Você pode sonhar com ambientes que drenam sua energia, com pessoas que evidenciam desequilíbrios, com padrões que se repetem sem que você tenha notado. O Espírito Santo revela essas coisas não para te assustar, mas para preparar sua alma para mudanças. Ao trazer à tona o que estava escondido, ele te permite ver com clareza aquilo que estava obscurecendo sua jornada. É assim que ele te reposiciona de dentro para fora. Há ainda os sonhos que carregam a atmosfera de cura. Às vezes você tem um sonho simples, sem grandes símbolos, sem imagens marcantes, mas acorda sentindo paz. Uma paz profunda, incomum, que parece ter vindo de outro lugar. Essa paz é sinal de que o Espírito tocou áreas internas que você não sabia como entregar. Quando ele reorganiza o coração, a alma responde com descanso. É uma cura silenciosa, porém poderosa. E existem momentos em que essa cura interior se torna tão intensa que você sente a necessidade de se render ao toque de Deus, mesmo durante o descanso. É nesse fluxo que brota do próprio Espírito uma oração simples e verdadeira, como um sussurro da alma. Senhor, reorganiza meu coração enquanto eu descanso e cura em mim o que eu não consigo alcançar sozinho. Essa oração não surge como esforço racional, mas como resposta à obra que Deus já está fazendo. Ela brota porque o Espírito reconhece
que algo está sendo tratado nas camadas mais profundas da alma. E quando o coração é reorganizado dessa forma, algo muda na sua percepção. Você acorda mais aberto, mais sensível, mais preparado. A mente começa a enxergar com mais nitidez, as emoções se estabilizam, o espírito encontra renovação. Essa reorganização interior não é o fim do processo, mas a base dele. Ela prepara você para receber revelações, direções e sinais que só podem ser dados a uma alma em equilíbrio. É por isso que muitos sonhos chegam antes das grandes viradas espirituais, porque Deus primeiro cura, alinha e reposiciona por dentro, para depois revelar o que virá por fora. E é nesse ponto que ele começa a te mostrar, ainda em sonhos, aquilo que está prestes a acontecer. Sonhos de revelação futura, quando Deus avisa antes que aconteça. Há momentos em que um sonho não é apenas um reflexo do que você viveu durante o dia. Não é memória, não é imaginação, não é projeção emocional. Há sonhos que chegam como se fossem enviados de um lugar que você não controla, carregados de um peso espiritual que você não consegue ignorar. São sonhos que parecem antecipar algo. Sonhos que deixam uma marca profunda no espírito. Sonhos que fazem você despertar com a sensação de que Deus te mostrou algo que ainda não aconteceu, mas que está prestes a se manifestar. Esses sonhos são revelações futuras e fazem parte de uma das formas mais misteriosas e extraordinárias pelas quais o Espírito Santo guia você durante a noite. Desde os primeiros livros da Bíblia até o último, Deus sempre usou os sonhos para preparar seus filhos para o que estava por vir. Ele não usa os sonhos para alimentar curiosidade, ansiedade ou sensacionalismo espiritual. Ele usa os sonhos para avisar, orientar, proteger e posicionar. A revelação futura não vem para te assustar, mas para te tornar sensível. Ela não vem para te paralisar, mas para te fortalecer. Ela não vem para te confundir, mas para te despertar. Pense nos sonhos de José, filho de Jacó. Ele não estava procurando sinais, não havia pedido nada, mas Deus o visitou com imagens que apontavam para uma temporada que ainda estava muito longe. Deus mostrou sua elevação, sua influência, sua autoridade futura, muito antes que o sofrimento o alcançasse. Aqueles sonhos não eram apenas revelação, eram âncora, eram lembrança de que a dor não seria definitiva, eram prova de que o propósito sobreviveria ao processo. Deus deu a José um vislumbre do futuro para sustentá-lo no presente. No Novo Testamento, o padrão se repete. José, o pai terreno de Jesus, teve um sonho em que o anjo do Senhor o instruiu a fugir com Maria e o menino, pois Herodes estava prestes a tentar matar a criança. A cena ainda não havia acontecido. O perigo ainda não tinha se manifestado. Mas Deus revelou antes para proteger. Se José não tivesse ouvido aquela direção em sonho, o plano do inimigo teria avançado. A revelação futura salvou a vida do Salvador. É assim que Deus age até hoje. Ele fala antes. Ele prepara antes. Ele instrui antes. Ele mostra antes. Ele usa sonhos para abrir os seus olhos para movimentos espirituais que ainda não chegaram à superfície da vida natural. Muitas pessoas experimentam sonhos assim e não percebem seu valor. Às vezes você sonha com algo e pensa que é coincidência. Depois aquela cena se repete no mundo real. Às vezes você sonha com uma pessoa que não vê há muito tempo e no dia seguinte ela entra em contato. Às vezes você sonha com um lugar e semanas depois precisa estar lá. Às vezes você sonha com uma situação que parece simbólica. E quando as circunstâncias começam a se movimentar, você se lembra do sonho e entende que Deus estava te preparando. A revelação futura também pode chegar como aviso. Deus pode mostrar caminhos que parecem ser uma oportunidade, mas no sonho você sente peso, desconforto ou confusão. Ele mostra antes para te poupar do desgaste. Em outros casos, Deus te mostra algo bom, algo que Ele está prestes a fazer, e isso gera paz, convicção e esperança. Esse tipo de sonho não serve apenas como revelação, mas como confirmação interior de que você pode seguir adiante.
Às vezes o sonho chega como um alerta interno sobre algo que você ainda não percebeu conscientemente. Você não sabe explicar, mas acorda com a sensação de que precisa estar atento, de que precisa se preparar, de que precisa vigiar. Isso não é medo, isso é discernimento. O Espírito Santo já viu o que você ainda não viu. Ele já está te alinhando com antecedência. Ele trabalha no invisível para que você caminhe com segurança no visível. E existem revelações que não vêm com imagens claras, mas com impressões fortes. Você sonha algo que não consegue recordar ao acordar, porém sente uma certeza silenciosa, uma visão nova, um entendimento que não tinha antes. A mente não captou as cenas, mas o Espírito captou a mensagem. Deus falou não para a sua lembrança, mas para seu interior. Muitas revelações futuras acontecem assim, no Espírito e não na memória. É por isso que algumas pessoas acordam dizendo: eu não lembro o sonho, mas sei o que preciso fazer. Isso é revelação espiritual. Não veio pela imagem, veio pela transmissão divina. Deus comunicou algo direto ao coração e o sonho foi o canal usado enquanto você dormia. Em momentos assim, algo dentro de você naturalmente se rende e declara com profundidade espiritual: Senhor, se o Senhor está me preparando para algo, abre meus olhos para reconhecer o que o Senhor já começou. E essa oração, mesmo surgindo apenas como fruto da sensibilidade espiritual, mostra que o seu interior está sendo alinhado para receber direções que virão nos próximos dias. Quando Deus começa a revelar o futuro em sonhos, significa que Ele está movendo você para um nível mais alto de discernimento. E é justamente nesse ponto que outro tipo de sonho começa a se manifestar. Não sobre o futuro, mas sobre a proteção divina. Sonhos que impedem você de cair em armadilhas e te livram de perigos que você ainda nem conhece. Sonhos de proteção espiritual, quando o Espírito te desperta para evitar ataques e escolhas erradas. Existem sonhos que não chegam para revelar o futuro, nem para reorganizar o coração, mas para proteger você. São sonhos que funcionam como alertas espirituais. Eles surgem para te impedir de entrar em caminhos que parecem bons por fora, mas que carregam risco por dentro. Vêm para te livrar de ambientes que enfraquecem sua alma, de pessoas que drenam sua paz, de decisões que te afastariam do propósito. São sonhos que chegam em momentos estratégicos, quando Deus sabe que você está prestes a caminhar por impulso, carência, ansiedade ou distração. Nesses momentos, o Espírito Santo usa o sono como ferramenta de vigilância espiritual. Esse tipo de sonho aparece na Bíblia inúmeras vezes. Um dos exemplos mais marcantes é o de Abimeleque, rei que, sem saber, estava prestes a cometer um erro grave ao tomar Sara, esposa de Abraão. Ele não tinha consciência do perigo espiritual que estava prestes a atrair para si. Mas durante a noite, Deus o visitou em sonho e o alertou claramente de que aquela mulher era casada. Ele acordou com temor, recuou imediatamente e evitou um desastre espiritual e moral. O sonho não trouxe apenas informação, trouxe proteção. Da mesma forma, José, pai terreno de Jesus, recebeu do anjo do Senhor a ordem para fugir, pois Herodes estava planejando matar o menino. A ameaça ainda não havia sido executada, o perigo ainda não havia se manifestado no mundo natural. Mas Deus viu antes, Deus percebeu antes, Deus avisou antes e escolheu o sono como o momento exato para revelar a instrução. Se José tivesse ignorado aquele sonho, a história teria tomado outro rumo. A proteção de Jesus começou enquanto José dormia. Esses relatos mostram uma verdade espiritual profunda. Há perigos que você não enxerga acordado, mas Deus vê enquanto você descansa. Há ataques que você não percebe, mas Deus intercepta durante a noite. Há escolhas que te levariam a lugares errados, mas o Espírito Santo interrompe antes que você desperte no caminho errado. Ele te protege até das decisões que você ainda não tomou. Talvez você já tenha vivido algo assim. Sonhos que trazem alerta. Situações onde você vê, sente ou percebe algo que te deixa em estado de atenção. Às vezes,
O sonho mostra alguém com quem você deveria tomar cuidado. Em outras vezes, ele evidencia comportamentos que estão te ferindo. Em outras, ele traz uma cena simbólica que aponta para uma postura que precisa ser corrigida. Você acorda com a sensação de que algo não está bem, mesmo que o sonho não tenha sido claro. Esse desconforto não é medo, é discernimento, é prevenção, é proteção divina. Há também sonhos que mostram caminhos aparentemente bons, mas que carregam uma atmosfera pesada. São sonhos que parecem estranhos, confusos ou desconfortáveis, mas que, ao acordar, deixam seu espírito em alerta. São avisos silenciosos. Muitas vezes, Deus revela no sonho o que você não percebeu na realidade. Ele mostra o que está escondido atrás de sorrisos, oportunidades, convites e decisões. Ele expõe intenções. Ele revela enganos. Ele destaca perigos que você não teria visto sozinho. Ao contrário do que muitos pensam, sonhos de proteção não vêm para gerar pânico. Eles vêm para gerar sabedoria. Eles não vêm para travar, mas para guardar. São presentes espirituais que evitam perdas antes que aconteçam. São intervenções que interrompem um ciclo antes que ele se torne queda. Deus te desperta no sonho para impedir que você desperte no erro. Às vezes a proteção é tão sutil que você pensa que o sonho foi apenas estranho. Mas quando chega o dia e algo acontece, você percebe que já havia recebido um aviso. A proteção já estava em movimento. Deus estava guardando você no silêncio da noite, quando sua alma estava completamente entregue. É assim que ele impede conexões destrutivas, contratos arriscados, decisões precipitadas e caminhos que parecem oportunidades, mas são armadilhas. Há também sonhos que revelam ataques espirituais antes que eles aconteçam. Você percebe confrontos, ameaças simbólicas, pressões, perseguições, ambientes sombrios. Não é para te assustar, mas para te posicionar. Para te lembrar que existe uma batalha invisível e que você não deve caminhar sem vigilância. A revelação no sonho permite que você acorde mais desperto espiritualmente, mais firme, mais atento, mais fortalecido. Existe ainda um tipo de proteção mais profunda. O Espírito Santo pode te mostrar em sonho aquilo que está tentando roubar sua paz. Ele pode exibir padrões de comportamento que enfraquecem sua vida espiritual. Pode revelar vínculos que te afastam de Deus. Pode expor raízes de sentimentos que você não reconhece acordado. Essa proteção é refinada, precisa e amorosa. É Deus te guardando de você mesmo. É Deus te impedindo de se perder no caos interno. E quando essa proteção fica evidente, muitas vezes a alma reage com entrega. Surge no coração uma súplica silenciosa, espontânea, sincera, como se fosse resposta ao cuidado divino que te alcançou enquanto dormia. Senhor, guarda meus caminhos enquanto eu descanso e me livra do que eu não consigo ver. Essa oração não é planejada. Ela brota de quem percebe que o céu está cuidando daquilo que você nem sabia que precisava de cuidado. Ela nasce da consciência de que Deus está atento até quando você não está. Quando os sonhos começam a trazer proteção espiritual, significa que Deus está preparando você para um próximo estágio ainda mais profundo, a revelação de ciclos ocultos que você jamais identificaria sozinho. Sonhos que quebram ciclos ocultos. Quando Deus revela o que você nunca enxergou acordado. Há sonhos que chegam para revelar aquilo que você jamais perceberia desperto. Eles não vêm para consolar ou antecipar eventos, mas para iluminar a origem de padrões que se repetem silenciosamente. São sonhos que expõem o que estava escondido no coração. Sonhos que mostram raízes invisíveis que influenciam decisões, reações, vínculos e emoções. E quando Deus usa esse tipo de sonho, Ele está trazendo liberdade. Ele está removendo véus. Ele está quebrando cadeias internas que você talvez nem soubesse que existiam. Ciclos ocultos podem vir de lugares muito profundos. Alguns nascem de feridas da infância. Outros surgem de relacionamentos marcados por dor ou abandono. Há ciclos que se formam a partir de medos repetidos que se camuflam de personalidade, mas são, na verdade, defesas emocionais.
Existem também ciclos espirituais mais sutis, que vão se instalando pouco a pouco, até que você acredita que viver daquele jeito é normal. E é justamente por isso que Deus escolhe revelar tudo isso durante o sono, porque enquanto você dorme, não existe autoproteção, racionalização ou resistência. No sonho, o Espírito Santo te coloca diante de representações simbólicas do que você vive. Às vezes, ele te mostra versões de si mesmo que você evita enxergar acordado. Outras vezes, ele te coloca em cenários que traduzem conflitos internos que você tenta esconder. Ele pode apresentar pessoas que marcaram sua história para mostrar como determinados sentimentos ainda controlam partes do seu coração. Em alguns casos, ele expõe ambientes que estão drenando sua energia sem que você tenha consciência disso. Esses sonhos podem provocar desconforto, e esse desconforto não é fraqueza espiritual. É sinal de luz, é sinal de movimento, é sinal de que Deus está revelando para restaurar. Quando o ciclo oculto é exposto, ele perde poder. O que estava escondido deixa de controlar o coração, e aquilo que Deus revela, ele revela para transformar. A Bíblia traz esse padrão de forma muito clara. Quando o faraó sonhou com vacas magras devorando vacas gordas, ele não compreendeu. Mas o sonho mostrava um ciclo que ninguém enxergava, anos de abundância seguidos por anos de escassez. Deus revelou no invisível o que se manifestaria no visível. E ao revelar, deu a José a sabedoria necessária para quebrar o ciclo destrutivo. Foi assim que uma nação inteira foi poupada. A revelação do ciclo oculto gerou libertação, direção e vida. Da mesma forma, Deus revela ciclos na sua própria vida. Ele te mostra padrões de comportamento que te fazem girar em círculos emocionais. Ele revela vínculos que enfraquecem sua caminhada espiritual. Ele expõe sentimentos que você não reconhecia, mas que te faziam retornar aos mesmos lugares interiores. Ele traz à tona feridas que ainda determinam suas escolhas. Ele ilumina áreas que você julgava resolvidas, mas que ainda influenciavam sua forma de ver a vida, os relacionamentos e a si mesmo. E quando esses sonhos chegam, eles fazem algo precioso. Despertam um nível de consciência que transcende o entendimento racional. De repente, você acorda percebendo que não quer mais repetir os mesmos caminhos. Percebe que existe algo maior esperando por você. Percebe que certas situações, pessoas ou hábitos não cabem mais naquilo que Deus está construindo. É como se a mente recebesse uma nova lente. É como se o coração recebesse uma nova força. É como se o espírito dissesse, basta. Esses sonhos não vêm para te humilhar. Eles vêm para te libertar. São convites divinos para romper com memórias, crenças e padrões que te mantêm preso ao que Deus deseja remover. Eles abrem portas internas que você nunca ousaria abrir sozinho. Eles exibem o que estava camuflado nas sombras da alma. Eles aceleram processos que, acordado, você demoraria anos para enxergar. E é justamente nesse momento, quando o coração desperta para a verdade, que surge a oportunidade de assumir, com coragem espiritual, o rompimento desses ciclos. Por isso, como um ato de fé, como uma forma de declarar aquilo que Deus está revelando e quebrando, faça sua voz se unir à de tantos que também estão sendo libertos. Se essa revelação falou ao seu coração, escreva nos comentários: eu rompo os ciclos que me prendiam. Essa frase não é apenas palavras, é um posicionamento, é uma resposta. É o Espírito assumindo aquilo que Deus está fazendo durante o sono. E quando um ciclo oculto é quebrado, a vida começa a tomar um novo rumo. A mente clareia. As emoções se reorganizam. O discernimento aumenta. A sensibilidade espiritual se expande. E é nesse novo estado interior que Deus começa a guiar você em decisões importantes. Decisões que Ele, muitas vezes, antecipa e esclarece também através dos sonhos. Sonhos que guiam decisões importantes. Quando o Espírito te mostra caminhos possíveis. Existem momentos na vida em que você se encontra diante de decisões que parecem carregar o peso de um novo capítulo. São escolhas que influenciam relacionamentos, mudanças, direções profissionais, recomeços, desvios ou permanências.
São decisões que não podem ser tomadas superficialmente, porque afetam seu futuro, sua paz e seu propósito. E nessas horas, Deus sabe que sua mente pode ficar confusa, dividida ou emocionalmente carregada demais para ouvir com clareza. É por isso que o Espírito Santo muitas vezes escolhe falar enquanto você dorme, porque no sono, ele consegue guiar você sem a interferência do medo, da ansiedade ou da impulsividade. A noite se torna, então, um campo sagrado de alinhamento. Quando os olhos estão fechados e o corpo está em descanso, o Espírito te mostra possibilidades, caminhos e direções que você talvez rejeitasse acordado. Ele não impõe, ele não controla, ele ilumina, ele revela. Ele permite que você veja além das limitações do presente, para que o processo de decisão não nasça apenas da mente, mas da sabedoria espiritual. A Bíblia mostra esse padrão repetidas vezes. Salomão, ao ter o famoso encontro com Deus em sonho, não estava acordado pedindo sabedoria. Ele estava dormindo. Foi durante o sono que Deus lhe apresentou uma escolha, uma oportunidade, um caminho, e a decisão tomada naquele momento se tornou o fundamento de toda a sua história como rei. O sonho foi o lugar da decisão, e a decisão moldou o futuro. O mesmo acontece com você. Há momentos em que você está dividido entre agir ou esperar, avançar ou recuar, investir ou se afastar, abrir portas ou fechá-las de vez. São escolhas que mexem com sua identidade, sua fé, suas emoções e seus relacionamentos. E enquanto você luta com pensamentos contraditórios durante o dia, o Espírito Santo trabalha durante a noite para te mostrar aquilo que você ainda não conseguiu enxergar. Às vezes ele faz isso através de impressões. Você sonha com um caminho iluminado e quando acorda sente clareza para escolher. Em outras vezes, ele te mostra um lugar que traz paz e ao despertar, você percebe qual é a direção certa. Existem sonhos em que ele mostra situações que parecem estranhas, mas que te entregam discernimento sobre quem deve continuar na sua vida e quem não pode mais fazer parte do seu propósito. Há também sonhos que te revelam as consequências de escolhas que você ainda nem fez. Você pode sonhar com algo que representa o caminho errado e, ao acordar, entender que aquela porta precisa ser fechada. Em outros momentos, o Espírito revela algo que simboliza crescimento, cura ou avanço, confirmando que aquela oportunidade realmente é de Deus. E existem sonhos ainda mais sutis. Você não lembra a cena, não lembra o enredo, não lembra os detalhes, mas acorda com uma decisão dentro do peito, como se o Espírito tivesse alinhado tudo enquanto você dormia. A mente não gravou a imagem, mas o Espírito absorveu a direção. Você desperta sabendo o que fazer, como se uma bússola tivesse sido colocada dentro do coração durante a noite. Esses movimentos são preciosos porque impedem que suas decisões nasçam de impulsos emocionais. Eles impedem que você escolha baseado em carência, mágoa, pressão externa ou medo do desconhecido. O Espírito Santo te livra de escolhas apressadas, de atalhos perigosos e de caminhos que parecem promissores, mas que te desviariam do propósito. Ele te mostra o que está além da aparência, além do imediato, além da emoção. Ele te guia antes que você perceba que precisa ser guiado. Há momentos em que o sonho funciona como uma confirmação final. Você já vinha sentindo a direção de Deus, mas faltava convicção. Então, durante a noite, ele te mostra aquilo que faltava para fechar o entendimento. A confirmação vem com paz, com firmeza, com lucidez espiritual. Outros sonhos funcionam como um sinal vermelho, te impedindo de entrar em algo que te machucaria profundamente. Deus protege suas decisões ao permitir que você veja no sonho o que não conseguiria enxergar sozinho. E quando o coração está mais disposto a ouvir, até sonhos aparentemente simples podem carregar respostas profundas. Você sonha com um lugar onde se sente preso e acorda percebendo que precisa se libertar de algo. Sonha com um ambiente leve e entende que aquela é a direção da sua alma. Sonha com pessoas que te fortalecem e percebe quem Deus está usando para te conduzir. Sonha com situações que representam recomeço
e percebe que é hora de virar a página. O Espírito Santo não usa os sonhos para que você dependa deles como único guia. Ele os usa para complementar aquilo que já está te mostrando em sinais, percepções e movimentos internos. Mas quando a decisão envolve algo maior, algo sensível, algo que você tem medo de errar, o sonho se torna um canal poderoso para alinhar seu coração com o plano divino. E agora que você já compreendeu como Deus usa os sonhos para guiar decisões importantes, é hora de dar um passo ainda mais profundo. Porque existe um nível além desse, o nível do discernimento. O ponto em que você aprende a diferenciar o que vem de Deus, o que vem das suas emoções e o que vem de distrações espirituais. Quando o sonho não é sonho, discernindo entre o espírito, a mente e o emocional. Há sonhos que parecem carregados de sentido e deixam você com a sensação de que algo espiritual aconteceu. Há outros que são tão confusos que não fazem o menor sentido. E existem aqueles que despertam emoções intensas, como medo, alívio ou saudade, sem que você consiga entender o motivo. Diante disso, surge uma pergunta: como discernir entre um sonho que vem de Deus, um sonho que vem das emoções e um sonho que é apenas fruto da mente? Esse discernimento é fundamental para evitar equívocos, interpretações precipitadas e percepções que podem confundir ao invés de guiar. A alma humana é profunda e complexa. A mente registra informações, memórias, preocupações e fragmentos do cotidiano. O coração, por sua vez, carrega sentimentos, medos, traumas, expectativas e carências. E o espírito é o lugar da conexão com Deus. Quando você dorme, essas três dimensões continuam vivas e cada uma delas pode produzir sonhos. É por isso que discernir a origem se torna tão importante. Os sonhos mentais geralmente são desconexos. Eles misturam elementos sem lógica, transformam ambientes rapidamente, combinam pessoas que não se relacionam entre si e criam cenas sem continuidade. Isso acontece porque a mente está reorganizando informações, descartando o que não serve e tentando sintetizar aquilo que absorveu ao longo do dia. Esse tipo de sonho não carrega a atmosfera espiritual. Ele não deixa impacto profundo. Ele não provoca reflexão verdadeira. Muitas vezes, ao acordar, você esquece rapidamente, porque não houve nenhum tipo de marca emocional ou espiritual. Os sonhos emocionais surgem quando o coração está sobrecarregado, quando emoções foram acumuladas sem expressão, quando conversas difíceis ficaram guardadas, quando feridas silenciosas continuam abertas. Esses sonhos podem trazer alívio ou inquietação, mas sempre revelam o estado interno. Eles tratam mais da alma do que do espírito. Podem surgir após situações dolorosas, conflitos, medos, tristezas profundas ou expectativas frustradas. Mesmo assim, ainda não representam direção divina. Representam a necessidade de cura, mas não a revelação de um caminho. Já os sonhos espirituais possuem uma atmosfera única. Eles carregam profundidade, coerência e propósito. Não precisam seguir uma lógica natural, mas possuem lógica espiritual. Você sente que algo maior está agindo. Sente que a mensagem não está apenas nas imagens, mas no impacto. Sente que o sonho não veio para confundir, mas para despertar, alinhar, alertar ou fortalecer. Um sonho espiritual não depende de clareza visual, mas sempre deixa uma certeza dentro do coração. Ele toca o espírito de um jeito que o sonho emocional ou mental jamais toca. A Bíblia demonstra claramente essa diferença. Em Eclesiastes, aprendemos que muitos sonhos vêm da muita ocupação, mostrando que o emocional e o mental influenciam. Em Jeremias, vemos que existem pessoas que inventam sonhos, mostrando que nem todo sonho que parece espiritual, de fato, vem de Deus. E em Jó, lemos que Deus fala sim através de sonhos. Mas isso não significa que qualquer sonho seja um recado divino. Discernir exige sensibilidade, maturidade e intimidade espiritual. Quanto mais você conhece Deus, mais reconhece sua assinatura. Quanto mais você conhece suas emoções, mais identifica o que brota delas. Quanto mais você entende sua mente, menos se deixa confundir por imagens desconexas.
O discernimento é fruto de um coração alinhado. Ele surge quando o espírito está desperto, o emocional está tratado e a mente está em paz. Alguns sinais ajudam a identificar a origem. Sonhos espirituais carregam profundidade, propósito e impacto interno. Eles podem trazer paz, mesmo quando contêm alerta. Ou podem trazer vigilância, mesmo quando contêm consolo. Eles deixam uma marca que você não consegue ignorar. Um sonho emocional traz apenas descarga de sentimento, e um sonho mental traz confusão ou neutralidade. Essa distinção é essencial para que você não se encha de expectativas equivocadas, nem desconsidere direções verdadeiras. Outro ponto importante é a coerência com a palavra. Deus nunca revela algo em sonho que contradiga aquilo que ele já estabeleceu nas Escrituras. Qualquer sonho que vá contra princípios espirituais não vem do Espírito Santo. Ele sempre se revela com pureza, firmeza e coerência. Com o tempo você começa a perceber também que sonhos espirituais não se apagam facilmente. Mesmo quando a cena se perde, a sensação permanece. Mesmo quando a imagem desaparece, a convicção continua. É como se Deus tivesse falado não para a memória, mas para o espírito. E aquilo que fala ao espírito não se desfaz. Discernir entre o espiritual, o emocional e o mental é aprender a caminhar com equilíbrio. É não superespiritualizar tudo, mas também não ignorar sinais profundos. É saber que Deus fala, mas também que você sente. É compreender que a mente trabalha, mas que o espírito discerne. É unir todas essas dimensões de maneira saudável para que sua vida espiritual seja sólida, madura e sensível ao que realmente vem de Deus. E quando você aprende a discernir, algo precioso acontece. Você fica mais sensível ao movimento do Espírito, mais atento às direções do céu, mais estável diante das emoções, mais sábio diante da própria mente. E com isso, você se torna capaz de perceber quando Deus está trabalhando em algo muito maior, algo que ultrapassa até mesmo sua compreensão consciente, inclusive aquilo que ele faz enquanto você dorme. Agora, com clareza sobre o discernimento, chegamos ao momento final. Compreender que Deus trabalha até no silêncio da noite, mesmo quando você não lembra o sonho, e que ele continua movendo peças que transformarão sua jornada. O Deus que fala enquanto você dorme, quando o Espírito guia até naquilo que você esqueceu. Há algo profundamente consolador na forma como Deus se relaciona com você. Ele não depende do seu esforço para agir. Ele não espera que você esteja consciente para cuidar de você. Ele não precisa que você esteja atento, forte ou preparado para continuar movendo as peças da sua história. Enquanto você vive, ele trabalha. Enquanto você descansa, ele trabalha. E até quando você dorme, ele continua trabalhando. A ação do Espírito Santo não se limita às horas em que você está desperto. Ele age no silêncio da noite, no território dos sonhos, nos lugares da alma que você não consegue acessar sozinho. A verdade é que muitos dos processos mais importantes da sua vida começam enquanto você está dormindo. A cura que você não sabia pedir, a direção que você não sabia buscar, o alerta que você não percebeu acordado, o rompimento de ciclos que te acompanhavam há anos, a reorganização interna que você jamais conseguiria realizar sozinho, e até a revelação de caminhos futuros que você só entenderá completamente quando o tempo de Deus se cumprir. Nada disso depende da sua consciência, depende da presença dele. Há um mistério profundo no fato de que Deus escolhe falar enquanto você dorme. É como se ele aproveitasse o momento em que todas as vozes se calam para que só a dele permaneça. O corpo descansa, mas o espírito continua sensível. A mente silencia, mas a alma permanece aberta. O controle desaparece, mas a presença dele permanece cuidando de tudo. É no descanso que você fica mais vulnerável e, ao mesmo tempo, mais protegido. Porque quando você descansa, Deus governa sem resistência. Existem sonhos que você esquece completamente, mas ainda assim, eles te tocaram, eles te alinharam, eles reorganizaram algo dentro de você. Eles mexeram em camadas profundas que a memória consciente não alcança.
É por isso que algumas manhãs têm um sabor diferente. Você acorda mais leve, mais claro, mais firme, mais seguro. Não sabe explicar. Não lembra o sonho, mas seu espírito lembra. E Deus lembra. O Espírito Santo trabalha até naquilo que você não consegue recordar, porque a obra dele não depende da sua lembrança. Depende da intenção divina. Há também momentos em que você acorda com uma certeza silenciosa, como se uma semente tivesse sido plantada durante a noite. Uma convicção que não veio por raciocínio, uma coragem que não veio de fora, um discernimento que não veio de estudos. É como se Deus tivesse conversado diretamente com o seu espírito, e o fruto dessa conversa aparecesse na sua consciência ao amanhecer. O céu trabalha enquanto você dorme, e a terra colhe enquanto você vive. Essa compreensão transforma sua visão espiritual, porque você percebe que não está sozinho nem quando está inconsciente. Percebe que o Espírito Santo não perde você de vista nem por um segundo. Percebe que até o seu sono é território santo. Percebe que Deus está construindo respostas enquanto você apenas respira. E quando essa verdade penetra o coração, ela traz descanso real, traz confiança, traz segurança, traz paz. Não paz emocional, mas paz espiritual. Aquela que te sustenta em qualquer estação. Essa paz nasce da certeza de que você está sendo conduzido, mesmo quando não entende, de que está sendo moldado, mesmo quando não vê, de que está sendo protegido, mesmo quando não sente. Porque o propósito de Deus é maior do que a sua percepção. Ele não depende do seu entendimento. Ele depende da fidelidade dele. E essa fidelidade se manifesta durante o dia, sim, mas também durante a noite. Quando você compreende isso, sua postura muda. Você passa a descansar com mais confiança, passa a entregar com mais profundidade, passa a interpretar os sonhos com mais sabedoria, passa a vigiar com mais leveza e, acima de tudo, passa a reconhecer que nada é por acaso. Se Deus está falando, Ele está cuidando. Se Ele está cuidando, Ele está guiando. Se Ele está guiando, Ele está preparando algo maior. E se Ele está preparando algo maior, então até seus sonhos fazem parte do caminho. Nesta conclusão, o mais importante é que você entenda que o Espírito Santo não depende do seu estado desperto. Ele te guia dormindo. Ele te guia acordado. Ele te guia nas decisões e te guia no descanso. Ele te guia nos detalhes e te guia nos sonhos. Ele te guia quando você lembra e te guia quando você esquece. Ele te guia sempre, porque Ele não é um visitante. Ele é um companheiro constante. Ele está presente enquanto você vive e continua presente enquanto você dorme. E agora, deixando que esta verdade se assente no seu espírito como um sopro de paz, faço este convite final de maneira suave, espiritual e profundamente integrada ao que você acabou de receber. Se este conteúdo tocou seu coração, curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa dessa mensagem e se inscreva no canal para continuar caminhando conosco nessa jornada de fé. Que esta compreensão continue ecoando dentro de você enquanto Deus segue trabalhando em áreas que você nem imagina.